O Brasil hoje amanheceu de luto. Morreu nesta manhã o humorista, escritor, diretor, ator e apresentador Jô Soares, aos 84 anos. A gente vai receber agora aqui no Headline News o também ator e apresentador Ricardo Corte Real, que integrou o elenco da família Trapo com o Jô Soares. Muito bem-vindo, Ricardo. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde para vocês também. Ricardo, gostaria que você lembrasse um pouquinho desse momento do seu trabalho com o Jô Soares. Foi um convite na época de Carlos Alberto de Nóbrega, Manuel Carlos, outros na época na TV Record. Você era muito jovem, eu acho que tinha cerca de 10 anos na época. Você fez o Sócrates, né? Que era o filho intelectual da família Trapo. Conta pra gente aí como foi trabalhar nesse momento com o Jô Soares, começando aí sua carreira muito menino ainda. Ricardo? A conexão está péssima aqui na internet. Bom, vou começar a falar. Infelizmente estamos com um problema de conexão, mas eu acho que agora melhorou. Vamos tentar compreender e escutar. Ricardo, pode iniciar sua resposta, por favor. Não. Tá bom. Bom, primeiro, eu tinha 15 anos quando começou a família Trapo, foi dos 15 aos 18, né? Eu passei minha adolescência lá e tive o privilégio de contracenar com o Jô Soares, com o Golias, com o Zelone, com a Renata Fronze, Cidinha Campos, e o Jô era um amigo e colega maravilhoso, além de ser um profissional reconhecido realmente no Brasil todo, e era uma delícia contracenar com ele e ser amigo dele. Foi muito, muito, muito bom. Foi um período maravilhoso na minha vida. Pois é, agora, Ricardo, você teve a chance de conviver por alguns momentos com o Jô Soares, não somente no início da sua carreira, como em outros momentos da sua vida profissional. Conta um pouco dessa relação nos últimos anos. Você sabia da situação mais frágil da saúde dele, chegou a visitá-lo nos últimos meses. Conta um pouco desse contato que você teve nos últimos anos. Então, eu tive com o Jô a última vez, faz acho que uns 2 anos. Ele foi gravar um depoimento dele lá no Teatro FAP, onde ele estava fazendo uma peça, o depoimento dele sobre meu pai, que eu estou fazendo um documentário sobre meu pai, o Renato Corte Real, que foi um dos bons parceiros que ele teve na vida, né? E ele estava, assim, abaladinho um pouco, estava de cadeira de rodas, podia tomar, acho que um tombo, alguma coisa naquela época, mas estava bem. Depois eu fui uma vez à casa dele para buscar um livro, que ele me deu uma biografia dele, mas daí nem conversei muito com ele, só peguei o livro, fui embora, e eu sabia que ele estava doente, mas não sabia qual era a gravidade, além da idade, né? Mas isso também não quer dizer muito, porque tem muita gente que passa bem dessa idade. Mas eu só ouvia dizer que ele não estava muito bem. Eu tinha notícias dele através da Cláudia Colossi, que é a empresária dele, mas não sabia que ele estava partindo, infelizmente. Ricardo, hoje, se a gente ligar um canal de televisão, ouvir uma rádio, for para o YouTube, a gente vai ver notícias do Jô Soares, né? Algo que poucas pessoas no Brasil conseguem ter esse carisma que o Jô tinha. Muita gente tem lembranças dele, você tem muitas lembranças também. Quais são as características aí mais marcantes que te marcaram aí na personalidade do Jô Soares? Bom, em primeiro lugar, a inteligência, né? Ele é uma pessoa extremamente inteligente, muito inteligente mesmo. Teve uma educação privilegiada na Suíça e tudo. E um humor finíssimo, né? Tinha um sentido, um senso de observação muito grande. Aliás, acho que todos os bons humoristas têm que ter isso, né? Ele conseguia extrair personagens de pessoas que ele via na rua ou que o inspiravam, né? E ele mesmo se travestia, ele virava cada personagem com uma habilidade muito grande, muito engraçado, muito ágil. Isso eu me lembro bem da família Trapo. Ele tinha 100 e poucos quilos, ele se atirava no chão, ele um cara muito ágil, muito ágil. Adorava música, tinha um bom gosto musical, teve programa de rádio, de jazz, tocava bongô, pistão. Era uma pessoa admirável mesmo, né? Um artista admirável, um ser humano muito lindo também. Estamos conversando com o Ricardo Corte Real,
analisando um pouco da carreira de Jô Soares, figura que nos deixou nesta madrugada aos 84 anos. Agora, Ricardo, naturalmente, o Jô Soares talvez tenha sido um dos humoristas mais brilhantes da história da TV brasileira e tinha a capacidade de criar personagens que marcaram demais, né? E não deixava de ter, em algumas situações, um aspecto de criticar aquele momento, fazer um alerta para a sociedade, assim como o Chico Anísio também chegou a fazer em vários momentos, a Gildo Ribeiro, o próprio Ronald Golias, com quem você teve a oportunidade de trabalhar. Esse talento em criar personagens, abordar temas fortes, polêmicos, essa é uma marca que fica, né? Um legado de Jô Soares, essa crítica social também nas suas esquetes ao longo da vida, né? Sim, com certeza. Ele estava antenado em tudo que acontecia, tinha um senso de cidadão mesmo, de opinar sobre o que concordava e não concordava. Outra coisa também que a gente não mencionou ainda, era um entrevistador espetacular, né? Ele ficou anos entrevistando no SBT, na Globo, e era um talento multifacetado, né? O cara tinha várias ferramentas maravilhosas à disposição e usava. Trazendo ainda essa memória aí do entrevistador Jô Soares, né? Quem passou pelo programa do Jô, quem sentou naquele sofá, quem pôde ter essa oportunidade, não esquece e marca, leva a sua vida. A sua vida pode ser diferente também depois desse momento de ter o Jô ali sendo entrevistado pelo Jô, né? Marcou muitas carreiras de artistas, de políticos e de pessoas comuns também, né? Que tinham uma história para contar. O que fez ele ser tão eclético assim, na sua opinião, e generoso em seus programas aí com os entrevistados? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito aqui no Brasil, né? Educação. Ele teve pais maravilhosos, uma educação excelente e o próprio talento, né, inato dele, né? Mas ele teve a educação, com certeza, foi uma grande, a educação que ele teve foi uma grande responsável por ele ter todo esse talento desenvolvido. Com certeza. Agora, é importante também destacar que esse formato que ele trouxe dos Estados Unidos, de talk show, né, o programa de entrevistas em que você fica ali 10, 12, 15 minutos com uma pessoa e não necessariamente essa pessoa era um famoso, um político, né? Como bem disse a Cláudia, muitos anônimos sentaram naquela poltrona, naquele sofá e compartilharam suas histórias com o Jô Soares e muitas vezes a partir dessa oportunidade essas pessoas conseguiram despontar em suas carreiras profissionais. Curiosamente, Jô Soares acabou abrindo espaço para vários outros profissionais oriundos da comédia que tocassem seus programas de entrevistas, né? Pudemos ver isso, eu até cheguei a comentar em um outro telejornal. Observamos isso com o Danilo Gentili, com o próprio Rafinha Bastos, a Tata Werneck, o Fábio Porchat. Ou seja, o Jô abriu espaço para vários outros profissionais e essa marca de grande entrevistador, mas que se utilizava do seu repertório intelectual e também do seu conhecimento de roteiro e de humor para tornar essas entrevistas muito mais interessantes, agradáveis, não é? Sem dúvida. Extrair o melhor de cada entrevistado, né? E deixou esse legado mesmo, né? O Gentili, o Fábio Porchat, fez escola. Agora, o tipo de humor aí que o Jô fazia nessa época, hoje talvez já não teria tanto espaço, né? Nessa época que estamos do politicamente correto, né? Talvez fosse um pouco mais difícil para ele. Será que ele teve alguma represália em algum momento por fazer esse tipo de humor? Nessa época, eu acho que não, né? Não, olha, eu vou te falar, ainda bem que você tocou nesse assunto, eu acho que esse politicamente correto precisa ser revisto, precisa ser reanalisado, porque o humor não pode ser politicamente correto o tempo todo. Né? Uma das características do humor é exatamente essa, de romper o padrão, fazer a crítica debochada mesmo das coisas, e é muito importante o humor, muito importante, eu acho, para tudo, para analisar a política, a vida, e se você fica cortando isso aí,
tem que ter bom senso, com certeza. Não, você fazer um humor agressivo, querer ofender uma pessoa é uma coisa. Agora, você fazer um humor brincando com uma coisa, porque eu tenho uma frase que eu adoro, que é: quem não ri de si mesmo, deixa esse trabalho para os outros. Você não pode levar tudo tão a sério. O humor é necessário, o humor é saúde. Sem dúvida alguma. Eu imagino que durante essa convivência que vocês tiveram, especialmente nos bastidores da família Trapo, você deve ter histórias maravilhosas, não somente com o Jô Soares, como com outros integrantes do elenco. Que caso você poderia compartilhar com a gente, alguma história inusitada com o Jô Soares ao longo dessa carreira que você relembra e pode compartilhar aqui com a audiência da Jovem Pan News? Tem uma história que eu gosto que se passou comigo e com ele, com o elenco todo no final, que eu brincava muito com ele usava suspensório. Eu, moleque, né, 15, 16 anos, eu vinha assim, sorrateiramente e puxava o suspensório, né? Pá, e ele corria atrás de mim, ficava aquela brincadeira de moleque mesmo, né? E um dia ele disfarçou, fingiu que não me viu. Quando eu fui puxar o suspensório, ele me segurou, me pôs no chão e ficou em cima de mim, assim, falando: e agora? E agora, seu anão? Quero ver você gozar de mim agora. Tal. E ficou um clima lá de molecagem, assim, explícito. E depois isso rendeu um aumento de salário para mim, porque o Tuta, vocês conhecem bem, o Tuta pai, ele era o nosso diretor, né, da família Trapo, um dos diretores. E ele falou para mim: ô Ricardo, você precisa cortar esse cabelo. Eu tinha o cabelo no ombro. Eu falei: me paga, me dá um aumento que eu corto o cabelo no ar. E ele falou: tá feito. E aí a gente fez uma cena que a gente repetia essa brincadeira, que eu puxava o suspensório, o João me segurava, daí a Cidinha Campos vinha e cortava meu cabelo, enquanto ele estava em cima de mim ali. Isso rendeu audiência, rendeu protesto das fãs, foi uma farra, um dos exemplos do que rolava na família Trapo, né? Muito bem, são muitas lembranças, muitas memórias, né? Vai deixar saudade aí muita gente, né? No brasileiro em geral, né? Que quem não ia dormir, muita gente ia dormir e não ia sem antes ver o programa do Jô, né? Ricardo, a gente te agradece aí pela participação hoje aqui, para relembrar esses momentos, que não é fácil para muita gente, né? Porque está com saudade realmente, sabe que não vai mais ver o Jô ao vivo. Então, a gente agradece muito a sua entrevista, a sua participação hoje aqui na Jovem Pan News. Obrigada, uma boa tarde para você, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade de falar dessa figura maravilhosa do Brasil e bom trabalho para vocês.